É que hoje nós estamos com a nossa querida Iraci Campos, do Centro Espírita Joana de Ângeles, de um dos lugares mais belos do Brasil e mais perigosos, a Barra da Tijuca. O povo, quando me fala, Divaldo, você esteve na Barra? Eu disse, não, eu não sabe o que é. E uma noite eu resolvi ir à Barra, mas que azar. Logo à noite, faltou luz. Eu disse, mas é muito azar. No dia que eu pude ir lá ao centro da Iraci, e passei, eu pedi a um amigo que me leva, o chefe do Corpo de Bombeiros, e ele disse assim, Divaldo, está faltando luz na Barra. Eu digo, nossa, que vibração a minha, bateu, vai lá, apagou. Não é? Aí, por vingança, eu fui aqui à Barra, a nossa Barra, a Barrinha, que eu conheço desde 42. Desta forma, a nossa Iraci tem uma instituição belíssima. O atendimento fraterno, o socorro aos indivíduos mais necessitados, o trabalho de abnegação. Eu sou testemunha, lá estive inúmeras vezes. Fazemos um seminário aos auspícios da nossa casa e são atraídas uma média de 3.000 pessoas no maior auditório do Rio de Janeiro, no qual os artistas mais famosos, Roberto Carlos, Xuxa, fazem as suas apresentações. A nossa Iraci consegue arrebanhar, com a sua equipe, uma média de 3.000 pessoas pagando para poder abordarmos a questão da doutrina espírita. Espírita dedicada, ela e Clóvis, que não é o marido, é o anjo protetor, está sempre ao lado. Todo médium necessita de um amigo, alguém mais do que um simples amigo, porque ele vê a vida de maneira especial. Ele tem uma visão emocional diferente, porque ele tem um sentido a mais. Então, hoje, a nossa Iraci, como nos últimos anos, está aqui conosco, passando as atividades de fim de ano. E estamos lançando o seu terceiro livro. Ela foi buscar no além-túmulo uma das maiores psiquiatras brasileiras, a doutora Nise da Silveira, célebre, porque deu uma contribuição à psiquiatria que a tornou um vulto internacional na hora das tarefas de cura, de reencontro consigo mesmo. A doutora Nise da Silveira é um nome venerando. Ela trabalhou muito aqui na Bahia, trabalhou muito no Rio de Janeiro, criou atividades terapêuticas através do trabalho, conseguiu apresentar o paciente psicopata de uma maneira mais humana, menos objeto e mais criatura necessitada de afeto, de individualidade e etc. A nossa Nise, a abençoada, que era de uma visão materialista, vem, através da Iraci, falar a respeito da vida espiritual. E a nossa benfeitora Joana de Ângeles, atendendo uma solicitação da Iraci para opinar sobre o livro, deu o prefácio. E hoje Iraci está apresentando, como eu falei anteontem, está aqui apresentando o seu terceiro livro. Espero que em breve, eu com a voz rouca, trêmulo e seja, esse é o 30º livro da Iraci. Então, ao terminar a reunião, passam ali na livraria, quem não tiver dinheiro pode mandar um Pix. Eu acho tão bonito esse negócio de Pix. Então manda, porque aqui na praia, o sorveteiro tem assim, um número de telefone. Quem não tiver dinheiro pode mandar um Pix para sorvete. Então nós também vamos entrar nessa. Compra lá. Se não puder pagar, faça uma nota fria, a gente faz de conta, vai por conta de Deus. E aí passa, ela está ali e estaremos lá assinando os livros. Eu pedi que ela passasse a mão, passasse álcool, fizesse massagem, porque a mão vai ficar inchada, eu espero. Só temos 100 volumes. Aqui nós somos mais de 400 pessoas. Então nós estamos dizendo assim, compra um livro e depois de ler aluga. Olha, vai dar até uma rendazinha de Natal.
a nossa Iraci estará ali atendendo com muito prazer, e nós também. A outra alegria é que está conosco mais uma vez o nosso querido pernambucano, o nosso psiquiatra, que está programado para a nossa tarefa em breve de psiquiatria em nossa casa, gratuitamente. Já vem sendo realizado esse trabalho e nós temos 120 inscritos que estão recebendo atendimento psicológico para os transtornos da afetividade, transtornos da inquietação, da ansiedade, os dramas da depressão. Nós já estamos atendendo. E temos 22 psicólogos, psicoterapeutas, atendendo gratuitamente. Eu fico tão feliz quando ouço a palavra gratuitamente, porque grátis hoje somente nem para enterro. Eu acho que não fazem mais enterro pela prefeitura, que era a minha esperança, que quando desencarnasse, pega um caixão da prefeitura e joga lá. Porque se Mozart foi no caixão da prefeitura, eu também gostaria de dizer, Nivaldo, coitado, foi enterrado como Mozart, no caixão da prefeitura. Leva o caixão, o lado é aberto. Chega na fossa, abre a tampa, joga o morto e leva o caixão para o próximo. Olha, é uma sabedoria de quem foi ao enterro, não sabe de nada. Pensa que foi no enterro, até bem bonito. Assim, hoje, estando aqui o nosso querido amigo, eu perguntei assim ao doutor Machado, está cansado, doutor? Não, ele estava, porque chegou tarde da noite. Então eu digo, porque Mário Sérgio pensou em convidá-lo para a palestra da noite de hoje. Portanto, quem tiver aí ansiedade, pode piorar, porque ele vai falar para nos acalmar. Quem estiver com algum problema mental, diz assim, doutor Machado, dá um jeito na minha vida. Esse é psiquiatra. E tem mais. É casado com uma linda senhora psiquiatra, uma mocinha. Por favor, levante, para todo mundo lhe ver. O psiquiatra tem bons olhos, não é? Deus abençoe. Então, como o Espiritismo é uma doutrina de alegria, não é doutrina de mortos. Um santo da igreja primitiva, São Gotardo, dizia esta frase: um santo triste é um triste santo. Então, se ele é santo, ele é alegre. Imagina, a gente descobriu que não morre. Já imaginou? A coisa mais importante da vida, acalme-se que você não morre, nem que queira. Eu tenho feito tudo para morrer, não há jeito. Certa feita eu estive muito mal, problema cardiológico, parada cardíaca, velhice, né? 70 não é velhice, 70 é aprendizagem. Agradei a muita gente, graças a Deus. E então, eu acreditei que ia morrer. E como eu divulgo isso, eu digo, tenho que morrer com dignidade. Eu moro aqui na mansão, junto das tias e amigas, que ficaram tão preocupados que eu quase morro de tanto cuidado. Tem tanto cuidado que eu quase morro. Eu disse assim, deixa eu morrer em paz. E então eu me preparei para morrer. Orei, ajeitei, dei essa melhorada no corpo também. Imagine chegar no reino dos céus e não ser uma grande coisa. Então, permitam-me contar-lhes uma anedota. Estamos perto do Natal, nascimento de Jesus, ninguém pode ficar triste. Mesmo quem tem dívida, aproveita, porque nesse ínter ou morre o endividado ou morre o responsável. E aí Deus ajuda. Pois bem, São Pedro recebe dos céus as almas que vão desencarnadas. E quando morreu Lady Di, ele disse, meu Deus, eu tenho que mandar fazer uma roupagem nova. Lady Di, a mulher mais fotografada do mundo em todas as épocas. São Pedro com aquela roupa da Galileia, dizia assim, não, já está meio gasta. Então ele foi ao alfaiate inglês e pediu para fazer uma roupa Charles II. Então,
foi aquela coisa, preparou o céu, mandou varrer, pintou a entrada de rosa, colocou os festões de rosa, e então colocou 2 guardas para tocar os clarins e ficou esperando. Deixou a porta do céu meio encostada. E avisou a todo mundo tinha que pentear o cabelo, esse negócio de humildade já passou, tinha que ir ao salão, tinha que fazer uma melhorada assim nas rugas, nas verrugas, em tudo. Pois é. Daí a pouco toca o céu. Pedro ajeita a roupa, toma uma forma de caminhar sexy. Olhar 34 e abre a porta do céu e olha, tem um choque, e diz assim, meu Deus, o desastre foi horrível, era a Madre Teresa chegando. Portanto, eu não queria chegar como Madre Teresa, eu queria como Lady Dai de misericórdia, de forma que eu fiz tudo para morrer. E quando eu comecei a sentir palpitação, não era da morte, não era da ansiedade, quase que eu morri fora de hora, porque fui sentindo, ai meu Deus, como é bom morrer. Ai, cadê a dor? Diz que tem uma dor, não tem. Cadê a lágrima? Não tem lágrima. Eu disse, sabe de outra? Eu vou morrer caminhando. Levantei, fiquei bom da morte. E agradeci tanto a São Pedro, porque eu entrei lá com cara de Madre Teresa e disse, volte, vá trabalhar e melhorar essa cara. E aí voltei. Daí, com uma grande satisfação, ao doutor Leonardo, passamos a palavra. Ora direis, ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto, e conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido têm o que dizem quando estão contigo. E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Os versos são de Olavo Bilac, Via Láctea. E toda vez que eu escuto, ou recito, ou penso na inspiração de Olavo Bilac, eu lembro-me de Jesus, falando ao final das suas elucubrações, das suas exortações. Aquele que tiver ouvido de ouvir, que escute. Aquele que tiver olhos de ver, que veja. Nem sempre nós estamos escutando e entendendo com profundidade a mensagem que chega até nós. Nem sempre nós estamos conseguindo ver com profundidade as cenas que se apresentam aos nossos olhos. E fazemos alguns julgamentos precipitados e muitas vezes ficamos presos, perdendo-nos na decepção da vida. Porque na relação humana, na relação com as instituições, é natural que as decepções venham. Até porque, às vezes, essas decepções, elas são um erro de julgamento interno, um excesso de expectativa que nós temos. Às vezes, a decepção não é nem por causa do outro, e sim por causa do nosso olhar. E como o nosso olhar, às vezes, é muito perfeccionista, às vezes muito atrasado, é natural que as decepções campeiem dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Então, pensando nessa perspectiva, eu fiquei, quando o Divaldo pediu para que eu pudesse falar, eu fiquei pensando nos convites que chegam até nós, nos convites de Jesus, que chegam ao longo da nossa existência, e que nós, às vezes, não conseguimos perceber, porque ainda não estamos com os olhos de ver, não estamos ainda com os ouvidos de ouvir. Fiquei pensando nas várias histórias que chegam ao meu encontro e nas várias histórias que estão ao longo da história de Jesus. E me recordei, muito profundamente, de uma história recente, nesse mês de dezembro. Estava numa aula de medicina, dando uma aula,
né, uma aula prática de psiquiatria dentro da enfermaria. Então, quando alguém está internado num hospital psiquiátrico ou numa enfermaria de psiquiatria, geralmente são casos muito graves. Quando a gente pensa em depressão, geralmente são riscos de suicídio, tentativa de suicídio. Então, geralmente, quando tem alguma aula prática, eu seleciono, né, peço para que o aluno ou residente me diga, olha, qual paciente você acha que teria condições de conversar com os estudantes de medicina comigo. Então, o residente me deu o nome, eu subi, né, lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, onde leciono, e fui até a enfermaria convidar essa pessoa. E aí a técnica de enfermagem me falou, professor, eu não sei se ela vai conseguir conversar, porque ela acabou de tentar um suicídio aqui mesmo na enfermaria, né? Ela está escutando muitas vozes, porque sim, quando a depressão é muito grave, quando o transtorno de humor é muito grave, você tem esses outros fenômenos que nós encontramos, às vezes, só em outros diagnósticos, né? Ou pensamos que só teriam em outros diagnósticos. E eu perguntei, mas será que ela aceita conversar comigo? Ela falou, vá lá, professor, ela está na cama, está no leito, acabrunhada, deitada. E eu cheguei perto dela, vamos supor que o nome dela fosse Maria, um nome geral, tá? Falei, dona Maria, e ela estava extremamente angustiada, né? Como se fosse realmente uma criança ensimesmada, sabe? Numa posição meio fetal, como a gente coloca. E eu falei meu nome, me apresentei, disse que era professor, e perguntei se ela não queria conversar hoje, naquele momento. Eu estava a par das coisas que tinham acontecido e que talvez a nossa conversa pudesse distrair a cabeça dela e que eu prometeria que eu tentaria naquela conversa não só apenas ser uma aula, ou seja, ela não apenas ser exposta, usada, né, numa aula, mas que a aula pudesse servir de alguma espécie de psicoterapia, para que distraísse os pensamentos dela, para que distraísse um pouco essas vozes que ela estava escutando. Ela então falou que sim, que aceitaria, e começamos a conversar. E a história daquela mulher me tocou tão profundamente que, obviamente, eu escuto já há uns 14 anos histórias difíceis, não são coisas simples que a vida nos apresenta. Mas essa me tocou profundamente e eu me recordo de ainda ir numa outra jornada de trabalho e ficar impactado. E por isso que vou contar, como se fosse ela contando a história da vida dela. E ela dizia assim, essas vozes mandam eu me matar. Elas dizem que eu não presto, que eu não sirvo de nada, que eu sou uma mulher vulgar, que eu sou uma mulher de má vida. E dizem que eu tenho que não existir mais. E começava a chorar aos prantos, na frente de todos os alunos, naquele momento de muita dor. E eu tentei, então, desviar a atenção das vozes e tentar escutar a história dela. E ela me falou mais ou menos assim. Tudo começou, eu acho, doutor, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos para 18, eu estava para me casar, mas tivemos relacionamentos sexuais antes do casamento, e naquela época não podia, embora não fosse uma época tão distante assim, mas ela vivia num local mais do interior, né, que tinha uma cultura ainda muito forte nesse momento, então não podia, doutor. Mas eu fiquei tranquila, porque eu pensei que iríamos casar, né? Mas eu me surpreendi. Quando eu fui avisar que eu estava grávida, ele então me disse que eu era uma mulher vulgar e que não merecia ele, porque se eu não tinha resistido aos encantos dele, eu também não iria resistir aos encantos de outras pessoas. Eu era, portanto, uma mulher vulgar, uma mulher sem princípios, e que ele não iria casar comigo. E eu fiquei aos prantos, porque eu fiquei com medo, porque eu sabia que meus pais e meus irmãos eram muito... e não conseguia falar a palavra. Eram muito... e chorava. Mas quando eu falei com meu pai, ele então tentou me matar. Não só matar a mim, mas matar a meu filho. Meus irmãos também, porque disseram que eu estava sujando o nome da família. E para proteger meu bebê, eu fugi. E fiquei alguns meses fugida, até que tive um sangramento, né, um sangramento vaginal, um risco de abortamento. Fui até o hospital sozinha. E quando cheguei lá, os médicos e a equipe de saúde de plantão, sabendo do meu caso, entraram em contato com a minha família. A minha família, então, meu pai, ele resolveu ceder e resolveu me aceitar.
Mas eu acho que ele não me aceitou, doutor, porque a gravidez inteira eu escutei muitas coisas. E fizeram muitas coisas, como, por exemplo, o meu irmão, às vezes, batia em mim, ainda grávida, e dizia que ia arrancar com uma foice esse bebê, que sujaria a família inteira, que eu não era digna de viver. Aquilo me tocou tão profundamente, de tanta dor, porque a dor é assim, né? Às vezes se reencarnam juntos verdadeiros obsessores, verdadeiros inimigos, que eram para poder tentar reconciliar-se e reencarnam-se com funções tão profundas como a paternidade, que nem assim às vezes conseguem. Conseguem às vezes atenuar algum problema, mas não conseguem encontrar um amor profundo. Ela então resistiu, o filho nasceu, e ela me fala, e fala para os alunos: foi a melhor coisa que eu fiz, doutor. O meu filho hoje tem 38 anos, e aquilo me tocou, porque é a idade que tenho. Eu podia ser filho dessa mulher. Podia ser minha mãe, se tivesse nascido em outra história, em outro contexto. Podia ser a minha história, e aquilo me tocou profundamente. Eu falei para ela: pois é, eu tenho a idade de ser o seu filho. Eu imagino que seu filho ama muito você. Ah, meu doutor, não só ele é o meu amor, como os outros filhos. Porque depois dessa situação, eu me casei de novo. Na verdade, eu não me casei a primeira vez, e aí tentei me casar, só que esse segundo homem da minha vida era um alcoolista. Me batia muito, e dessa vez eu consegui me livrar dele. Tivemos um outro filho desse casamento. E, mais uma vez, eu consegui reconstruir a vida. E conseguiu construir a vida ao longo dessa trajetória difícil, sem ter nenhuma necessidade de ajuda psiquiátrica. Ela ficou sem doenças, né, sem transtornos mentais ao longo da vida toda. E começou a estourar os transtornos depois que ela teve o luto da mãe, depois que a mãe dela veio a desencarnar. E eu senti profundamente a mãe dela, né? E ela contando que a mãe dela tinha morrido, tinha desencarnado, há mais ou menos uns 4 anos. E 2 anos depois, um ano depois, ela teve a primeira depressão, que veio muito grave. Mais ou menos com essa sintomatologia, e ela me falou: eu acho que o erro maior da minha vida foi ter voltado para a minha cidade natal, né, na cidade onde eu nasci, perto daquela família, doutor. Porque novamente ressurgiu todo aquela gama de ódio entre os meus irmãos, entre meu pai. O meu esposo falou que não devemos voltar, mas minha mãe estava com Alzheimer, ela estava com um quadro de demência, e eu precisava cuidar dela. Afinal de contas, ela me deu tudo. E aí começou a chorar, agora de uma forma diferente. E ela falou: graças a Deus que ela me deu Deus. Porque foi com a mãe que ela aprendeu, muito católica que a mãe era, ela aprendeu uma figura de transformação, que é Jesus. E ela então falou: e quando começou a falar nisso, ela pensou que estava tentando suicídio, né? E ela falou: mas eu não quero morrer, doutor, eu não quero morrer, eu não quero me matar. Eu sei que eu preciso continuar viva, mas são essas vozes que me dizem que eu não presto, são essas vozes que dizem que eu devo morrer. Mas eu lembro de minha mãe, e eu perguntei: a sua mãe era uma pessoa que te ensinou, não é? Ela: pois é. Você acha que a sua mãe ficaria triste se você desencarnasse? Né? Perguntei se você morresse, ela não era espírita. Sim, muito. Mas diga, doutor, você acha que eu sou isso? E quando ela fez essa pergunta, ela olhou para os alunos e como que de fato acreditando, porque ela estava num estado, né, depressivo inicial, mas com sintomas psicóticos, misturando, né, a realidade com os pensamentos e também com processos obsessivos graves. Eu falei: eu acredito que essas vozes que ficam vindo na sua cabeça, de certa forma também são as vozes que você escutou ao longo da vida. As vozes que disseram que você sujou o nome da família, as vozes que disseram que você era vulgar, que você era uma mulher de má vida e que você não deveria viver, que deveria ser arrancado mal pela raiz dentro da sua barriga. Eu acredito que se fosse hoje essas cenas, essas pessoas que estão
ao teu redor como pai, como irmãos, eles poderiam até ser presos, porque a lei veio para proteger desses absurdos que nós encontramos na história humana, especialmente na história do gênero feminino. Eu acredito que você é uma vencedora. Quando eu falei isso, ela começou a chorar mais. Mas por que, doutor, você acredita? Porque você está viva. Apesar de tudo, você está aqui. Apesar de tudo, você falou aqui, graças a Deus. E foi esse graças a Deus que eu perguntei sobre a mãe. Porque eu imaginei que tinha sido a mãe que tinha sido o sustentáculo. Porque eu falei para ela, ninguém consegue sobreviver tanto tempo e tão bem como você sobreviveu, se não tiver uma figura de sustentação de amor profundo como você deve ter tido. Doutor, foi meu amor, foi minha mãe. Ela persistiu, né? Ela foi o exemplo de amor que eu tive. E eu falei, ela cuida de você ainda. Você quer? Eu quero encontrá-la um dia. Ela não acreditou no que eu falei, achou que eu estava tentando talvez confortá-la e perguntou para os alunos, mas vocês acham isso também? Vocês acham que eu sirvo para alguma coisa? Como se estivesse de fato acreditando que era um lixo, né? E os alunos então ficaram sem saber o que responder, e um deles, mais corajoso, falou, olha, eu acredito que a mesma coisa que o doutor falou, que o professor falou. Você, na verdade, é muito corajosa. Não só corajosa de ter continuado viva, e eu arrematei, corajosa por ter insistido numa relação afetiva, porque alguém tão marcada, numa primeira relação, numa segunda relação, ainda se abrir para uma outra relação amorosa, de conjugalidade, de tentativa de reconstrução de uma família, é alguém que tem muita coragem, porque o amor é um ato de coragem, amar é um ato de coragem. Só consegue amar quem tem coragem, quem consegue superar as decepções da vida, quem consegue superar as próprias feridas. E falei isso para ela. E ela ficou assim, meio desconfiada, e perguntou a terceira vez se nós acreditávamos naquilo. Eu falei, se eu pudesse, você me conheceu agora, mas eu nunca menti para poder confortar ninguém. Eu não acredito no conforto que vem baseado na mentira, porque tem um prazo de validade muito pequeno. As pessoas não são mais tão infantilizadas para acreditar em qualquer conforto muito simples. Eu só tento confortar se de fato eu acredito. Mas se eu pudesse tirar a minha certeza que eu estou vendo, né, do que você é, do seu valor, fazer assim um transplante de ideias, tirar a minha ideia e colocar na tua cabeça, seria muito bom, porque eu teria curado várias pessoas, né? Se a gente pudesse tirar o que a gente vê, né, do que as pessoas pensam erradamente sobre si e passar da nossa cabeça para a cabeça da pessoa, nós teremos um mundo diferente. Mas eu não tenho esse poder, infelizmente eu não tenho esse poder. Então o que eu posso apelar é para que você acredite, ou pelo menos lembre do que eu estou lhe dizendo. Ela foi mudando o olhar, a aula acabou, eu levei novamente para a enfermaria, e ela falou assim, doutor, eu estou até melhor, eu posso dar um abraço no senhor? Claro que pode. Nos demos um abraço, ela voltou para a enfermaria, e você via a fisionomia um tanto quanto diferente. Eu voltei para a aula, e todos estávamos impactados, eu e os alunos, que nunca tinham escutado uma história tão nua e crua, de forma pesada. Uma aluna falou assim, doutor, eu nunca vou fazer psiquiatria. E eu peguei a fala dela e falei, boa conclusão. Porque, eventualmente, nós, enquanto uma sociedade do espetáculo, enquanto uma sociedade que glamourizamos tudo, imaginamos que ser médico, ser psiquiatra, enfim, são coisas simples, porque nós ficamos apenas presos no glamour. E falei isso para os alunos. Eu fiquei mais ou menos feliz ultimamente, porque a prova mais concorrida foi a de psiquiatria, né? Os alunos querendo fazer psiquiatria, mas se eu fosse há 10 anos atrás, eu seria ainda meio iludido, achando que todo mundo que está fazendo psiquiatria quer atender de fato a dor humana. Mas hoje eu não tenho tanta ilusão assim. Eu sei que muitos estão fazendo porque pensam no dinheiro fácil, que não é fácil. É isso que vocês vão ver enquanto médicos formados. Dor.
humana. E dor humana é muito difícil, porque às vezes nós ficamos impactados e podemos facilmente nos desencantar da vida, nos decepcionar da vida. Mesmo se você for fazer um procedimento, uma área médica que não é, digamos assim, de uma psiquiatria com esse quadro tão grave, mesmo que seja, por exemplo, alguma área que esteja ligada à estética, aquela pessoa que te procura provavelmente está querendo fazer aquele procedimento estético, mas também por trás tem cicatrizes que tenta esconder, cicatrizes que tenta não olhar, e procura, num procedimento estético que não tem nenhum problema, mas procura uma solução para essas dores maiores da alma. Então, onde vocês forem, falava para eles, vocês vão ter contato com a dor humana, porque vocês escolheram a saúde, vocês escolheram fazer medicina, e fazer medicina, ser médico, e qualquer área da saúde, é extremamente difícil e extremamente de responsabilidade. E para não ficar dando um sermão neles, né, aí eu mudei o tom da conversa, mas porque, às vezes, a gente vai observando uma certa falta de respeito para com a dor humana, uma certa falta de respeito para com as dores que se apresentam. Porque quando eu dou solução mágica para uma dor dessa, não só eu estou me achando milagreiro demais e vaidoso, consequentemente, como às vezes estou desdenhando de uma dor que não é facilmente resolvível dessa maneira. Às vezes é mais acolhida. Quando eu escutei essa história, eu me lembrei da mãe dessa senhora e me lembrei do poder da fé. Uma mãe católica que deu um remédio para ela, que não conseguiu segurar uma depressão, mas conseguiu segurar um suicídio. Que não conseguiu segurar um adoecimento, mas conseguiu segurar um adoecimento mais profundo, que é a decepção da alma. O nosso corpo pode adoecer, faz parte da química da vida, mas quando a nossa alma se decepciona de uma maneira profunda demais, é nosso ser que adoece, e esse remédio a medicina não tem ainda. Esse remédio para a decepção do nosso ser, nós não conseguimos vencer com química cerebral. É por isso que eu acho que o convite de Jesus para ela veio na oportunidade de dar uma mãe que passou por muitas dificuldades também, e depois ela foi me contando, mas que ensinou a presença de Jesus na vida. O chamado de Jesus às vezes não vem no momento momentoso, às vezes está aí, naquela senhora que você acha que está antiquada demais com aquela visão religiosa dela, mas que está segurando a barra ao longo da trajetória da tua existência. E é interessante que a gente possa fazer uma releitura da nossa vida nesses dias natalinos, em que nós lembramos de Jesus e pensamos na responsabilidade que temos ao falar sobre as coisas do Mestre. E aí a gente pensa não só nesse chamado, que eu diria um dos convites da vida que Jesus nos faz, é com a própria vida, com personagens que às vezes são simples e que a gente não consegue identificar, porque esses personagens não são perfeitos. Não é, digamos, um Paulo de Tarso arrebatador, não é às vezes um Pedro que também é rocha, não é um Francisco de Assis. Às vezes é aquela senhorinha ou aquele senhorzinho que está ao nosso lado, que vai da sua forma ainda capenga, mas ensinando o que é amor. E a gente precisa fazer uma releitura da própria vida para poder encontrar os convites de Jesus e, apesar das dores, se manter na vida. Esse é o principal convite. Não é ser um missionário, que às vezes a gente não tem condições de ser, nosso ombro ainda não está largo à altura, mas é sim ter uma pequena missão junto daqueles que estão ao nosso redor, nem que seja continuar vivo, encarnado, apesar dos pesares. Aquele jovem senador romano, ele estava ainda num sono espiritual. E ele narra há 2000 anos, através de Chico Xavier, a sua trajetória enquanto senador romano, Públio Lentulus. A sua filha estava adoecida e a sua esposa, a Lívia,
estava começando a conhecer Jesus a partir das pessoas que trabalhavam na casa, os escravos que estavam lá, e começavam a conhecer Jesus. E ela então se encantava com aquele chamado. E tinha uma fé profunda de que talvez Jesus pudesse curar a sua filha, que estava, salvo engano da memória, com um hanseníase, né, que estava começando a ficar com diagnóstico de lepra. Então eles se desesperaram, tudo, e ela buscou a ajuda em Jesus. E o senador, vaidoso, não conseguiu aceitar aquela ajuda. Como um senador romano vai pedir uma ajuda a um galileu? Afinal de contas, o que é que pode vir de bom da Galileia? Mas ele vai, porque a dor humana, quando aperta, é grande. A Lívia o pede e ele vai andar pelo mar da Galileia. Ele tinha se fixado ali em Quifarnaum fazia pouco tempo. E ele narra o encontro com Jesus. E esse encontro é profundamente tocante, porque não acontece nada. Como assim? Naquele momento, Públio Lentulus fica só confuso. Naquele momento, ele estava ainda no sono, que a vaidade e uma vida que buscava mais as glórias romanas do que as glórias de Deus, do que as glórias da imortalidade, não davam abertura para o seu coração. E Jesus então dialoga, como ele próprio narra em Há 2000 anos, e meio que coloca dessa maneira as coisas que vão acontecer, a cura que vai acontecer, não é necessariamente não é necessariamente por você, é porque existe uma alma boa em casa, se referindo a Lívia, que seria uma grande missionária a partir de então, naquela existência que foi definidora da sua trajetória espiritual. E ele fica confuso, lembra, né, das glórias de Roma, de Tiberíades, enfim, e não consegue aderir. Volta para casa, a sua filha está curada, e mesmo assim ele não consegue fazer o link, porque naquele momento, né, ele estava ainda como se fosse fazendo um paralelo com uma dependência química, né? Existem fases de mudança. Existe a fase de pré-contemplação. A pessoa está no sono ainda, ela não acha que tem alguma dependência química. Tem uma anedota, já que vou fazer uma anedota também. Que falaram assim para um alcoolista, um dependente de álcool, né? Olha, mas você tem alcoolismo, você tem que se tratar. E ele falou, não, eu não. Quem tem alcoolismo é quem tem problema, né, no fígado por causa do álcool. E aí foram então falar para uma pessoa que estava com cirrose hepática por causa de álcool, se ele tinha alcoolismo, que ele tinha que tratar, não adiantava tratar o fígado se não tratasse a dependência alcoólica. Ele falou, não, mas que dependência? Eu não sou alcoolista, eu não tenho dependência de álcool. Realmente quem tem dependência de álcool não é quem tem cirrose, não, é quem tem um transplante hepático por causa do problema. Aí perguntaram para a pessoa transplantada por causa do problema de álcool se ele era alcoolista. Ele, não, alcoolista mesmo, ele era espírita, né? Alcoolista mesmo é quem desencarna, né, por causa do álcool. E perguntaram para a pessoa lá do mundo espiritual se era o problema ter sido o álcool. Não, olha, quem tem várias existências, né, alcoolista é que é alcoolista. Nós sempre estamos negando, estamos na fase da pré-contemplação. Não visualizamos, estamos no sono. Eu acho que era mais ou menos essa fase que Emmanuel, né, o Públio Lentulus, naquele momento estava, pré-contemplação. Ainda não estava com o preparo de contemplar, por exemplo, Nicodemos, quando você vê a história, já está numa fase de contemplação para a mudança. Ele não consegue se desapegar do farisaísmo, das questões do judaísmo, daquele momento, da lei, mas ele contempla a mudança do Messias. Muitos que encontraram Jesus estavam na contemplação para fazer a outra fase, que é o quê? A mudança. A mudança de vida. Eu acho que Públio, naquele momento, estava numa fase de pré-contemplação, porque ele estava envaidecido. E quando nós temos excesso de vaidade, nós não conseguimos mudar.
porque a vaidade nos preenche de tal forma que nós não ficamos abertos a nenhum conteúdo que seja. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres pelo Espírito. E acho que a terminologia é muito interessante, pobre pelo Espírito, ou seja, aquele que consegue ver que tem uma escassez. A vaidade não admite a escassez íntima. O excesso de orgulho não admite que nós somos escassos. Então é preciso ter uma escassez para poder ser saciado. Como ele diz no Evangelho de Lucas, anota: bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. O excesso de vaidade não nos deixa contemplar a fome espiritual ou a fome de mudança que nós precisamos. E nos enganamos nesse processo de pré-contemplação, de negação do próprio ser. Então, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino de Deus. E a complementação do sermão é muito importante de entender. O reino de Deus é uma herança. Se eu já me acho rico o suficiente para não ter nenhuma herança, eu não vou entrar no reino de Deus. Então a humildade é o que nos dá o senso de escassez necessário, de fome necessária para buscarmos uma outra fonte que possa saciar a nossa sede. É isso que a gente conta, por exemplo, uma necessidade diferente em Saulo. Saulo também é descrito como uma pessoa vaidosa, uma pessoa que, encontrando na lei do farisaísmo, se achava provavelmente melhor do que os outros, porque ele era um fariseu, né? Era melhor, por exemplo, que Estevão. Então nós encontramos a vaidade ali, mas encontramos um outro ponto, que é bem falado por Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja que, quando é o humilde, deles é o reino de Deus, ou seja, a herança do reino de Deus é para quando nós aumentarmos um pouco mais a nossa humildade. Mas quando nós temos um desejo de mudança, a gente vai ver a Deus, ou seja, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é que nós sejamos puros, e isso é uma vaidade, achar que é puro. No entanto, isso nos fala de um desejo de mudança, de um desejo de melhoramento, um desejo de ver Deus, que era o que Paulo, agora Saulo naquela época, tinha. No farisaísmo, ele tinha um desejo, uma sede por Deus. Então, apesar de não ter a humildade que ele vai adquirindo ao longo da trajetória, ele tinha já um dos pré-requisitos para escutar o chamado de Jesus: a sede de Deus, a sede de pureza, a sede de melhoramento, que faz com que a gente possa limpidamente, cristalinamente identificar o Criador, que vai ser muito, 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 muito longe, mas é uma meta, uma utopia, um ideal que move a nossa alma, que move o nosso ser. E é isso que a gente encontra lá na história de Saulo, uma sede de Deus. Mesmo que a humildade não tivesse, mas tinha uma sede de Deus. E aí, junta a sede de Deus, a sede de ter amor, com uma certa humildade da vida que vem com muitas dores, nós encontramos a samaritana. No início da trajetória de Jesus pública, com aquela sede de amor, portanto, a sede de Deus, a sede de ver o amor, a sede de sentir a Deus, e ao mesmo tempo os equívocos da vida, trazendo uma certa humildade para a abertura do olhar. E ele fala então: eu tenho uma água diferente, a água da vida, que você vai beber e não voltará a sentir sede. Porque a água do poço do pai Jacó, você bebe hoje e sente sede amanhã. Os convites que Jesus nos faz são os mais diversos. Quando lemos as histórias dessas pessoas, começamos a pensar: quando chegou o convite e eu não escutei? Quando veio, o convite e eu não consegui ler adequadamente? Esperando que amanhã seria melhor, que depois da formatura seria melhor, que depois da aposentadoria seria melhor, um tempo mais adequado para eu começar. E vamos perdendo as oportunidades. Eu me recordo, nessa fase final do nosso encontro, do ano de 97 para 98, essa época do ano, eu estava com 12 para 13 anos de idade,
eu me recordo de, literalmente vinha esse pensamento em mim, né? Falando assim, tá bom, já brincou muito, agora a vida é para valer. Com 12 para 13 anos, eu acho que foi um pensamento muito responsável, né? Mas eu acho que ali foi um momento de grande transformação nesta existência. Eu nasci em uma família espírita. O convite da vida veio de um berço, graças a Deus. Mas foi naquele momento de 12 para 13 anos, naquela virada de ano de 97 para 98, que eu fiquei pensando assim, que já estava bom a brincadeira da vida. Agora eram coisas sérias que eu tinha que fazer. E, de fato, eu tenho vários livros de 98 que eu comprei. Foi quando eu comecei a evangelizar, comecei a fazer a campanha do quilo. E de lá para cá nunca parei, são 25 a 26 anos. Né? E eu fico olhando para trás e olhando para esse adolescente, né? Pré-adolescente, adolescente, e falaria, continua. Porque é essa sede de Deus, né? E essa percepção que está faltando algo que vai construir no teu ser um pouco mais de abertura para uma mudança. Vai construir no teu ser um pouco mais de abertura para uma transformação. E é muito curioso porque logo naquele ano, o primeiro ano que eu tinha sido evangelizador, aconteceu uma coisa bem curiosa, né? Que foi um chamado para uma briga, né? No shopping. Eu estava no shopping, eu e mais 2 amigos, e meio que do nada, né, 15 jovens de 14, 13 vieram querer brigar, né, mas ia ser um massacre, né, 3 contra 13. Né? Eu ainda pensei nisso, será que eu ganho, será que eu não ganho? Veja. A vaidade, né? Mas aí eu chamei mais 2 amigos, só para não sair feio na jogada, mas eu me lembro quando um deles veio me xingar, tentar me colocar para baixo, né? Enfim, fazer um xingamento. E eu me lembro do punho fechando e eu indo fazer o revide. E quando eu fiz isso, automaticamente veio uma outra voz no meu íntimo. Depois de um ano falando sobre perdão, falando sobre Jesus, falando sobre amor, para aquela comunidade do coque, de pessoas tão pobres, socialmente falando, que vivem tantas tragédias muito maiores do que você, e você vai agora revidar com o murro e vai causar esse cenário todo no shopping e tudo mais. Como é que você vai conseguir falar no ano que vem? Mas aquilo me segurou de uma forma que foi o trabalho, né? O trabalho que me segurou porque eu me sentiria uma verdadeira fraude, né? Falando para eles fazerem coisas que são muito mais difíceis, que eu não passei ainda nessa existência, e não conseguindo fazer o mínimo quando o meu orgulho é ferido. Com mais ou menos 15 anos, continuando nessa trajetória, eu me recordo de um outro chamamento. Então, o chamamento não veio, eu acho que lá no final do ano, veio nesse momento. Porque o chamamento, às vezes, vem no momento de provação, de testemunho, né? Eu estava indo para não sei exatamente, acho que era um show de forró com os amigos mais velhos que dirigiam. E lá, no caminho, um deles falou, vamos para tal casa, que era um bordel. E aí eu fiquei perreado. Meu Deus, não posso ir para um bordel, né? Não quero ir. E eles, vamos lá. E quanto mais um ia falando, tudo homem, né? Tudo tem que mostrar que é macho, né? Pernambucano. E todo mundo foi falando, e eu ficando nervoso, porque não tinha celular naquela época. Quer dizer, até tinha, mas só quem tinha era o pai, e era um celular que deixava em casa, que era muito pesado, né? Então não era um celular. E aí, o que é que eu fiquei com medo, assim, poxa vida. Aí, quando pararam, eu fiquei rezando para que eles pudessem mudar de ideia. Eu falei, não, se eu rezar muito profundo, vai mudar de ideia. Quanto mais profundo eu rezava, mais eles queriam ir. E eles sabiam que eu era espírita, que eu dava aula, etc. E um deles falou assim, Léo, vamos. Mas me convidaram com tanta força que eu fiquei assim, mas rapaz, ele nunca me convida para isso, eu quero me convidar hoje. Ainda falaram assim, tu não vai para um umbral, não. Sempre tem um capetazinho assim, que vai colocar, tu não vai para um umbral. Bem, pararam no posto de gasolina, e aí eu pensei, agora é a oportunidade. Vi um orelhão, liguei a cobrar, que tinha essas coisas, né? Liguei a cobrar para o meu irmão e falei, me socorre, ele era mais velho, dirigia, porque o pessoal quer ir para um bordel e eu não vou, né? E ele, não se preocupa não, fica aí que eu vou te pegar. Me salvou.
Eu contei isso na Juventude Espírita, oportunamente, e aí um jovem falou assim, mas Léo, por que você não foi assim e ficou orando? A gente se engana, né? A gente se engana. E aí eu falei, simplesmente porque eu não sou Chico Xavier. Né? Só por isso. Então, não dá para ir. Tem coisa que não dá, né? Mas olha, só se eu orasse de olho fechado, olhando para o chão. Porque se eu visse as coisas que tem lá, certamente o velho homem ia despertar o desejo. Então, às vezes, a humildade que a gente tem que ter é de saber as nossas limitações para frear, para travar o que não é possível. E os convites da vida vão aumentando, né? Porque quanto mais a gente se dedica, mais vem a vida querendo dizer que nós estamos fingindo. Porque muitas vezes os perseguidores estão olhando não hoje, mas o que nós fomos na outra existência. Não o que nós somos agora, mas o que nós fomos na outra existência quando estávamos pré-contemplando alguma coisa. Hoje é o nosso momento de contemplação. Para alguns, o momento de uma ação para a mudança, uma ação amorosa. E é por isso que nesse Natal não tem como eu, não de público, agradecer ao Divaldo e ao Nilson, que eu não conheci nessa existência. Mas quando estive aqui na mansão a primeira vez, e várias vezes que venho, eu me chamou muito a atenção as histórias que eu escutei do Nilson, né? Que chamam sempre do tio Nilson. Mas é tão interessante porque uma vez, num jantar, numa casa grande, falaram da coluna, né, de concreto que ele conseguiu construir, desenhar, e cada um que sabia os maiores detalhes de como a coluna foi construída. E veio um insight para mim. Quando nós fazemos com amor uma obra, quando nós canalizamos a nossa energia, inclusive a energia sexual, para uma obra do bem, nós ficamos impregnados, o nosso amor fica impregnado na coluna de concreto da casa, no asfalto que vai sendo construído, né, que vai sendo aberto, e que me foram falando que muito foi o próprio Nilson que ia abrindo com as próprias mãos, ia fazendo a construção com a própria mão. E esse amor, diferentemente do apego que torna às vezes as casas mal assombradas, de espíritos que se desencarnam e ficam apegados à casa, torna a casa abençoada, de espíritos que não estão apegados, mas estão com uma continuidade no trabalho da casa, porque sabem e ganharam o direito pela trajetória, pelo convite da vida que receberam e escutaram e fizeram ao longo da existência. É por isso que eu agradeço e muito ser espírita desde berço. É por isso que eu agradeço muito ter conhecido Jesus e ter mais ou menos escutado até hoje. É por isso que eu agradeço muito todos esses pequenos sirineus do caminho, que carregam as nossas cruzes e fazem a vida parecer um pouco mais leve. Vocês têm a oportunidade de ter, me permita a palavra, um grande sirineu, né, que é o próprio Divaldo, o próprio Nilson, que dedicam a existência inteira para impregnar de amor não só as paredes da casa, mas os nossos corações. E para dizer para aquele jovem que escuta o seguinte, como minha mãe, uma vez nessas dificuldades da vida, preocupada porque tinham dito que eu tinha que parar, acharam que eu, enfim, estava indo rápido demais, que aquilo me impactou, né? E ela mandou, então, entrou em contato com o Divaldo, que nos conhece faz tempo, e aí ela perguntou se eu tinha que parar ou não o trabalho e tal. E o Divaldo falou assim, o nosso jovem tem o direito de servir. Direito de servir. A gente sempre pensa em dever, obrigação, coisa pesada, coisa que, assim, que nos imposta. Mas essa fala é muito profunda. O direito de servir. Não é bem o dever apenas, é o direito, porque nosso coração se abriu. E esse coração, ao se abrir, vai nos capitaneando o direito de dar outros passos e de vislumbrar outros céus. Então essa mensagem chegou na adolescência e eu me lembro, porque tinha sido uma pessoa de referência para mim, eu fiquei pensando, realmente eu sou muito perturbado, eu não vou trabalhar nada, porque eu tinha uns 17 anos de idade, sabe? E tinha ali começado a fazer as primeiras palestras espíritas. A primeira palestra que eu fiz foi com 17.
E conforme fui fazendo, as pessoas foram ali, gostando, tem gosto para tudo, né? E foram gostando, e aí foram me convidando, né? E aí, enfim, alguém começou a... Mas sempre tem, não espere que vai ser fácil, não. A estrada não é fácil, mas é muito boa, prazerosa, porque no final das contas, somos nós que estamos nos capitaneando. Então, o Divaldo disse, o direito de servir. Então, querido Divaldo, eu agradeço profundamente, né, do fundo do meu coração, ter falado não só essas palavras e outras palavras que não são mágicas, mas tem um poder porque tem um exemplo da vivência. Tem um poder porque tem um exemplo de alguém que se dedica à existência inteira. E ontem ele nos dizia, eu quero viver mais 4 anos, chegar até 100, né? Pelo menos. E eu me lembrei de várias senhoras que eu escuto que me falam assim, eu queria morrer hoje. Porque é Jesus que invade o coração dessa casa, desse ser, desses sirineus que estão no caminho, carregando um pouco da nossa cruz, mas a cruz é nossa. Mas ajuda assim a ganharmos um fôlego novo para prosseguirmos. Então, nesse Natal, nós podemos sair do endeusamento e entrar na concretização. Óbvio que quem trabalha no movimento espírita, e eu queria falar diretamente para jovens, mais jovens ou da mesma idade, se decepcionará, faz parte. Quem trabalha em qualquer movimento social, religioso, institucional, vai ter decepção, faz parte. Mas também vai encontrar pessoas que podem intimamente fazer a diferença. Se a gente encontra, agradeçamos a Deus. E gratuitamente, porque estamos gratos, gratidão, nós podemos fazer. Porque, veja, mesmo sendo profissional e desempenhando um papel, ninguém compra amor. Você pode fazer o teu papel profissional de uma forma assim muito impessoal, muito fria. No final das contas, mesmo ganhando um salário da vida, ninguém compra a nossa gratidão, ninguém compra o nosso amor. E é isso que a gente pode dar gratuitamente sempre, o nosso amor, a nossa amorosidade, a nossa gratidão pelas coisas boas. E essas coisas boas ficam em nós, no nosso coração, impregnando o nosso ser, e quando passamos por dificuldades outras, como essa senhora, ela se mantém viva, porque a mãe disse. A mãe exemplificou o amor. E todos nós temos essas trajetórias iluminadas ao nosso redor, para podermos escutar as palavras de Deus e começarmos a aumentar, né, a abertura que temos ao coração. Então, quando o Senhor me falou, você pode fazer a palestra amanhã, né? Quer dizer, hoje de noite, ele chamou hoje de manhã, né? Para mim é uma honra. Uma honra. Muito obrigado. Como disse, teríamos momentos de muita elevação. Eu convido à mesa a vice-prefeita Ana Paula. É a nossa oportunidade de agradecer a grande contribuição que ela pessoalmente, no exercício da sua função, e junto ao senhor prefeito, facultou-nos para o dia 19 passado. Devemos à sua bondade, à sua fé espírita, o nosso programa de Você é a Paz, na última terça-feira. Decoração, palco, iluminação, tudo que nós tivemos foi graças à interferência da nossa querida Ana Paula. Em nome de todos, obrigado.
Agora vamos elevar o pensamento a Deus, apesar do natural cansaço, e direcionar a nossa mente para que os espíritos nobres que aqui estão nos facultem a paz através das energias boas que pairam na antevéspera da evocativa noite de Natal. Antecipadamente, a nossa casa, nosso presidente, todos nós, desejamos-lhes e aos familiares um Natal de bênçãos, com perspectivas de muitos anos novos, de paz, de progresso e, sobretudo, de amor a nós mesmos e ao nosso próximo. Vamos orar. Amigo incomparável, deixamo-nos conduzir pelas tuas lições, jamais ultrapassadas. És o pensador que inspiras a verdade e que executas o bem. Nas evocações da tua vida, a tua presença para nós é segurança e harmonia. Nesses dias difíceis, das famílias desestruturadas, das pessoas afligidas, dos países sem norte, nós, aqueles que aceitamos trabalhar na tua seara, suplicamos a paz para todos, a fim de que a lei de progresso nos arranque da lama do ódio, do orgulho e do egoísmo e nos permita voar na direção da harmonia e da plenitude. Suplicamos que nos abençoes aos nossos afetos, familiares ou não, e também aqueles que não gostam de nós. Faze de nossa casa o santuário da bênção, para que aqui as energias do bem se multipliquem e proporcionem infinito bem-estar às criaturas que acorremos. Senhor, bendize a luta dos anônimos do bem, daqueles desconhecidos que se entregaram à verdade, sem qualquer condição. E, acima de tudo, proporciona à terra convulsionada a paz de que tanto necessitamos. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião e passamos ao lançamento do livro Superando os Desafios. Muita paz a todos.